sendo um filtro de metal, ele retém menos sólidos do que um filtro de papel. Portanto, a bebida não sai aquela bebida tão clarinha, não sai aquela bebida tão limpa quanto o que se pode estar acostumado com qualquer método de filtro de papel. A Aeropress, ela tem o filtro de papel. Então, assim, apesar dela ter o sistema de pressão, que é muito semelhante à Presca, ela tem um pequeno filtro de papel. Então, sai uma bebida mais limpa. Agora, a Presca não, mas ela tem um filtro muito fino. É um filtro realmente bem fino. Deixa eu ver se eu consigo até trazer um pouco mais perto. Então, ela tem uma redinha realmente muito fina. Isso faz com que ele faça uma filtragem bem interessante, comparando com a prensa francesa, que é o método mais comum e que tem uma redinha um pouco maior, sai uma bebida bem mais limpa. Com a diferença que o fato de haver uma pressão faz com que essa bebida saia um pouco mais encorpada e com mais óleos, tanto extrai um pouco mais de acidez quanto mais óleos do que na prensa francesa aí, convencional. Por que eu escolhi esses métodos para a gente comentar hoje? Então, muitas pessoas começaram a perguntar como funciona, como que é a harmonização de cafés com chocolates. Então, eu escolhi esses métodos justamente por se tratar de um método que ele valoriza os óleos do café. Então, quando a gente pensa numa harmonização, tem várias questões, várias características que a gente leva em consideração. Nesse caso, é a proximidade de textura. Não é somente o sensorial, mas é também esse aspecto de harmonização pela própria textura. Então, a escolha do método, muitas vezes, pode ser essa. E a escolha do grão também, né? Então, por ser um método de metal, né, os filtros de metal, de modo geral, eles permitem a passagem dos óleos essenciais do café. Isso faz com que ele reduza bastante a acidez. E aí, você tenha uma bebida mais encorpada. Estes métodos, de modo geral, eles têm menos acidez, por exemplo, do que o Aeropress, tá? Porque eles permitem, por ser um sistema totalmente de metal. Então, eu, particularmente, quando vou fazer uma prova, tirando o cupping, né? Eu estou numa cafeteria, eu estou num local, eu quero fazer um teste sensorial do café, no sentido em relação à acidez, o frutado, o floral do café, eu escolho sempre um método com coado de papel, por exemplo, uma Chemix, que ela eleva ainda mais a acidez e o floral, para fazer esse teste primeiro e depois, na sequência, se eu quero identificar outras questões de harmonização, aí eu vou para estes métodos. Por exemplo, uma prensa francesa ou um filtro de metal. É uma maneira de você fazer um teste. A gente sempre começa, por exemplo, conhecendo o grão. Primeiro pelo lado mais suave dele e depois é que a gente vai para outras características. Todos os métodos que você deixa mais tempo em infusão, aumenta também, porque a Presca, assim como a Aeropress ou como a prensa francesa, você normalmente deixa aproximadamente de 2,5 minutos a 4 minutos de infusão, para que ele consiga extrair melhor as características do grão, né? Como fica um tempo a mais, ele vai fazendo essa extração dos óleos, ele acaba mostrando outras características, essa questão do corpo, também traz uma finalização um pouco mais prolongada, e também acaba mostrando, vamos supor que seja um café gourmet, ele vai mostrar algum tipo de defeito. Então, se você tiver, por exemplo, um café que tem algum nível de defeito, e às vezes o defeito, gente, não é o café em si, mas a torra, dependendo da situação, ela não está adequada. Que tipo de grão, normalmente, eu recomendo que se utilize com esses métodos? Principalmente a Presca. Existe também um mito nesse sentido, poucas são as cafeterias que utilizam colhão especial.
E esse é um método que, até pelo grau de oleosidade que ele traz na torra, é interessante que se utilize esses métodos, por exemplo, com um grão desse aqui. Assim como Cerrado Mineiro, predominantemente, você também faz uso desses métodos. Cafés gourmets, cafés com pontuação aí entre 80 até 83, 84, são cafés que não trazem tanto aquele frutado, aquele floral. Mesmo que você utilize o método coado no filtro de papel, você não tem muito o que extrair dele no ponto de vista de acidez. Então, a recomendação é extraia o que ele tem de melhor. Né? O que aquele grão tem de melhor? Ele tem justamente o corpo, ele tem os olhos, desde que a torra, claro, ela esteja desenvolvida adequadamente, é basicamente isso que você encontra. Portanto, é interessante fazer esse tipo de preparação. Sai uma bebida levemente mais turva, e agora sim. Esse brilho são os olhos. Tá? Esse brilho aí na superfície são os olhos extraídos aqui. E é um café assim ideal para preparação de harmonizações. Por exemplo, uma harmonização com leite, uma harmonização para cappuccino, drinks, né, com leite de modo geral, harmonizações com queijo, né, que também tem essa questão da untuosidade. Eu tenho um outro café aqui, que inclusive é um dos premiados, né, no Coffee of the Year, que este ano aqui teve segundo lugar. O ano passado era o primeiro lugar. E esse aqui é o microlote Oliveiras. Por quê? Porque ele tem uma característica mais oleosa, semelhante a este Conilon, com grandes vantagens em relação ao sensorial, porque é uma característica de um café vinhoso. Tá? Então, ele traz um sensorial diferenciado nesse sentido, porque ele traz, lembra bastante aí o que seriam os cafés fermentados. Na verdade, os cafés fermentados, eles pegam um café que muitas vezes não seria um café de 80 a 83 pontos, como ele não tem assim algo tão interessante, acaba se utilizando a fermentação para simular a característica desse café, que ele já naturalmente assim, né? Ele acaba sendo um café naturalmente mais oleoso e vinhoso. Então, ele dá a sensação de que você está tomando um café fermentado. Bem interessante nesse sentido.